Olá, estrelas! Olá, boa noite. Será que temos pessoas online? Vamos ver se as pessoas dão o seu oizinho. Oi, oi. Olá, olá, boa noite, boa noite. Eu estou bastante empolgada com o nosso congresso. E a gente tá pegando cada vez mais o jeito, né, de fazer o congresso. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Pai PH. O Pai PH tem um trabalho muito bacana com a Umbanda e ele vai vir falar pra gente sobre o desenvolvimento da mediunidade, o despertar. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito, muito bacana. Olá, olá! E se vocês estão chegando agora, né? A gente já teve duas lives, que tá aqui no IGBT e também tá lá no canal do YouTube. E a gente teve uns probleminhas técnicos com internet. Eu espero que dessa vez não aconteça, mas estamos aí, né? Se acontecer, eu peço paciência pra gente voltar e continuar. Eu também queria pedir muito, muito, muito. Oi, Larissa! A Larissa esteve com a gente ontem e foi incrível, assim, a gente falou sobre a sexualidade sagrada, sobre relacionamentos, momentos difíceis no processo do despertar. Eu queria muito que vocês compartilhassem a live com as pessoas, pra gente ter mais pessoas, pra gente poder estar falando sobre esse processo do despertar. E o congresso é um sonho que eu estou realizando de chamar pessoas incríveis para vir falar com a gente que possam trazer conhecimento. Foi lindo, né? Foi lindo. Pra gente nesse processo difícil que é o despertar, porque a gente acha que um dia a gente acorda, desperta, e aí? E aí, né? Tá, beleza, tô despertando. E aí, o que é que eu faço? E é exatamente o e aí, tô despertando, o que é que eu faço? Que inspirou todo esse processo, todo esse congresso, tudo isso, para ajudar mesmo a gente ter ideias e conhecer outras vertentes. Olha, Pai PH, que bom, já entrou. Então eu não vou ficar me alongando muito, eu quero dar um recadinho. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Amanhã a gente vai estar com o Rodrigo Vinoli, que vai falar sobre o caos e o despertar da espiritualidade, a espiritualidade potente, que vai ser muito, muito legal. Eu vou ver se o PH já pediu para entrar e a gente já começa. Tá? Então compartilhem essa live, chama mais pessoas, vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão ficar encantados com o trabalho do Pai PH. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Cadê? Aqui, consegui. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite, Eu que pai. Estou muito agradeço. feliz. Deixa eu só ajeitar Muito. aqui a luz, ficar melhor. Fica à vontade. E eu vou tomar. E aí vocês aproveitam enquanto ele está ajeitando a luz, eu tomando uma aguinha e compartilha, compartilha, compartilha que vai ser incrível. Aí, acho que tá bom assim. E aí, tudo Que bem? bom! Tudo bem, tudo bem. Estou muito feliz que você aceitou o convite para falar de uma coisa tão, tão importante que é o nosso processo de despertar, o desenvolvimento mediúnico. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho, falasse do seu projeto, falasse das suas coisas todas. E Uhum, aí a gente entra num. Como foi o seu despertar? Pode ser? claro, com certeza. Então, Então vamos lá, deixa eu só tirar esse filtro aqui que apareceu, apertei sem querer. eu sou a rainha dos filtros. Outro dia eu tava fazendo com o cabelo todo roxo, mas aí a internet ficou ruim, tive que vir pra cá. E aí a parede atrás estava fazendo o cabelo roxo vir pro meio da cara. Aí não Muito deu. bom, muito bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Rafael PH Alves,
sou dirigente de Umbanda, sacerdote de Umbanda, já sou médium há alguns bons anos aí, então eu vim de uma família já, né, que já trabalha com Umbanda, já trabalha com espiritualidade, então já é uma caminhada aí praticamente desde berço, né, que a gente tem essa ligação com a espiritualidade e tudo mais. Passei pelo ocultismo, pelo esoterismo, acho que a gente até se conheceu através desse caminho lá no Facebook, muitos anos atrás, a gente trocou algumas ideias ali, Sim, né? E até eu hoje, fui, pode falar. eu fui com o Piero e o Cláudio no templo que ainda era antes do seu templo, que era ali no Ipiranga. E aí, foi ali que a gente se conheceu, Lá pessoalmente. no Pai Alexandre Comino? Exatamente. Ah, muito bom. Exatamente. Muito Colégio Pena bom, pai Branca, Alexandre Cruz. sensacional. Exatamente, exatamente. Isso. E Então, aí depois a gente aproveitando, trocou figurinha, que né? massa, muito bom. Aproveitando esse gancho aí, o Pai Alexandre Comino é meu pai espiritual também, né? Então, foi ele praticamente que me ingressou na Umbanda oficialmente falando, né? Foi com ele também que eu fiz o sacerdócio, né? A parte teórica, assim a gente pode dizer, né? Então, o caminho é longo, né? Passando por muita coisa e falar desse despertar é interessante, porque justamente quando que a gente se toca desse momento, né? De que realmente tem um chamado, despertar mediúnico, o que é mediunidade. Então tudo isso eu acho que vai em contra, até porque muitas pessoas têm a mediunidade, nem sabem como usar ou como começar, né, a utilizar ela de alguma forma. Então acho que vem muito a calhar esse tema, é muito bom. Gratidão por estar aqui. Gratidão, eu que agradeço. E conta um pouquinho, então, você vem, né, de uma família, mas assim, como que você percebeu o seu chamado, sabe? Como que você falou, não, agora não dá para fugir disso, não dá para fazer de conta, não tô louco, tem alguma parada rolando, sabe? A gente Como que pode aconteceu? vamos dar vou tentar resumir algumas coisas, porque é um quebra-cabeça de informação. Vou tentar dar uma linha de raciocínio para a gente seguir aqui. Mas não é porque eu vim de uma família espiritualizada, ou porque ela é um bandista ou não, que eu falei, agora eu vou trabalhar com a Umbanda. Muito pelo contrário, né? Então eu demorei muito para chegar a falar, não, agora eu vou trabalhar realmente com a Umbanda, vou trabalhar como médium. Antes disso, nem se passava pela minha cabeça, até porque eu tive uma fase da vida que eu me considerava o rebelde da espiritualidade. Falei, não acredito em nada, vamos ser ateu, tá tudo errado, esse negócio não existe. Acho que é um momento que todo mundo acho que acaba passando. Pode não ser ateu, mas chega um momento que você perde até a fé nas coisas, fala, uma coisa errada aí, nada faz sentido, né? A gente se questiona, e o meu questionamento foi muito profundo. E foi nessa época aí desse questionamento muito profundo que me bateu algumas reflexões muito, muito intensas, assim, que chegou até eu duvidar, assim, vamos dizer assim, de mim mesmo, né? Vou dar um exemplo. Eu falei, bom, beleza. Não acredito mais em nada, não quero mais acreditar em nada. E por que eu cheguei nesse ponto? Porque acho que como qualquer outra pessoa que chega nesse ponto é porque acaba encontrando dificuldades diante da vida, você parece que você ora e não encontra resultado, você entra numa tristeza profunda porque parece que nada te faz feliz, nada te faz alegre. Acho que é um momento também que muita gente passa, né? A depressão, inclusive. Enfim, e aí você fala, pô, Deus não tá me vendo, né? Então você começa a brigar com Deus, né? Você fala, Deus é o culpado disso tudo. Por que não me ouve, né? Por que eu tô aqui orando, você não me ouve? E é claro que passando por esse momento, como eu passei na minha vida, eu também lembrava de como eu era mais novo, de situações no qual eu via a espiritualidade se manifestando na casa da minha avó. Então, eu morei muitos anos, na verdade, eu nasci praticamente dentro da casa da minha avó, a avó materna, e ali ela praticava os rituaizinhos dela. Então, ela não tinha um templo, né? Ela não era mãe de santo nem nada, mas era a nossa avó macumbeira. Aquela, Que delícia. aquela que fazia os banhos de erva, tava defumando, ia benzer você quando tá precisando. Então, nessa época que eu era mais novo, eu via muitas dessas coisas acontecendo, né? Então, eu vi manifestação mediúnica ocorrendo dentro de casa, eu vi ela
tirando os capeta das pessoas que via lá buscar dela. E era coisa assim mesmo, a pessoa chegava e incorporava lá um quiumba, um egum, enfim, e você via que estava acontecendo alguma coisa, aí tinha outros tipos de manifestações espirituais. Chegou até o momento que eu comecei a ter bastante projeção astral também, né, paralisia do sono, começar a ver vulto, começar a ouvir coisa, enfim, isso antes, né, de ficar rebelde. E aí quando eu tava nessa fase aí do ateísmo, né, vamos dizer assim, me vinha muito dessas coisas na mente, sem eu querer pensar, quem será que fazia isso, né? Né? Eu falava, não, olha só, lembra daquele momento? E, parecia que era uma conversa realmente com alguém que estava me mostrando, ó, lembra daquilo lá que aconteceu? Lembra daquele momento que aconteceu com a sua avó? E momentos, enfim, foi me recordando tudo isso. E aí começou a acontecer aquela agonia, né? Poxa, o que está acontecendo então? Essa falta de identidade começou a acontecer, né? Quem sou eu de verdade, né? O que está acontecendo de fato? Enfim, e aí eu fiquei acho que uns 2 anos nessa luta interna comigo mesmo, né? Que tá acontecendo e tudo mais. E aí eu encontrei um amigo meu que ele falou assim, na época, adolescente, eu gostava de RPG, né? Uns joguinhos de tabuleiro e tudo mais. Aí ele falou, eu sei que você gosta de RPG, vou te mostrar uma pessoa aqui que gosta disso também, mas leia esse blog em específico. E essa pessoa era Marcelo Del Débio, né? Ele vai vir, ele vai vir. Muito bom, É sensacional. muito bom, Marcelo. Marcelo, show de Sensacional. bola. Ele E vem aí, também falar com a gente. é fantástico, a melhor pessoa para falar sobre isso também. E olha lá, tá vendo? Ele foi uma das pessoas que ajudou no despertar, então, muito interessante isso. E aí eu comecei a ler o blog dele, e coincidentemente o blog dele não era porque ele tinha o blog da parte do RPG dele, ele tinha também a parte do ocultismo, ainda tem até hoje, a teoria da conspiração. E aí eu comecei a ler, e eu comecei a ver que tinha algumas coisas que faziam muito sentido, né? Então, ele com a forma dele explicar, aquela forma que é racional e ao mesmo tempo você sente que está acontecendo e faz sentido, né? Começa a encaixar essas peças. E começou a realmente encaixar. E aí eu devorei o blog dele, né? Li tudo que tinha naquela época, eu falei, putz, agora entendi. Agora entendi o que estava faltando em mim. Então, ainda não foi um despertar completo, mas começou a encaixar as pecinhas, vamos dizer assim, né? As pecinhas que começaram a falar, ó, esse é o caminho, entenda quem é você e tudo mais. E aí, realmente, eu comecei a dar os primeiros passos depois que eu comecei a me enxergar, né? Porque os passos já estavam sendo dados lá do começo, né? Lá no começo das vivências e tudo mais. Eu acho que, diante de tudo isso que eu vivi, esse momento que eu começo a entrar nesse conflito e encontrar algumas respostas, que foi o primeiro ponto desse despertar que a gente está falando. Por quê? Porque, acima de tudo, o despertar da consciência ou o despertar da mediunidade, e a mediunidade a gente já vai falar logo o que ela é de fato, que faz a gente começar a conhecer mais sobre a gente mesmo, né? Que faz a gente ter um contato com a espiritualidade e aceitar ela de verdade em nós, assim, quem nós somos. E quando a gente identifica quem nós somos, a gente começa a realmente ter esse despertar, né? E aí, acho que interessante, eu já continuo a história, mas a gente faz um parênteses aqui para falar essa questão da mediunidade, que é o seguinte ponto. Nós temos os 5 sentidos, né? Nós temos o tato, o olfato, a visão, o paladar, enfim, a audição. Mas isso é uma coisa muito ligada ao campo físico do ser humano. Porém, a gente esquece que, na verdade, a gente tem 6 sentidos. Como assim, né? 6 sentidos? A gente tem até o filme, né? O Sexto Sentido. Que ele não é à toa que tem esse nome. Ele tem esse nome justamente por isso. A gente, como espírito, e aí entra também aquela frase, né? Nós não somos somente humanos, nós somos espíritos encarnados como humanos, né? Nós somos espíritos vivenciando uma experiência na carne. A gente entende que a alma, ou o espírito em si, ele já possui todos os sentidos. E quando a gente encarna, uma das primeiras coisas que a gente faz quando bebê
é conversar com o nada ou dar risada com o além, né? Sim. Né? De bebê vai falar com alguém que não falar do jeito dele, né? Vai gesticular com alguma coisa invisível, vai dar risada sozinho, vai parecer que tá brincando com alguém. Depois chega uma certa idade que a criança cria o amigo imaginário e tudo mais. Por que isso acontece? Porque, de fato, a gente já possui o sexto sentido, que é a mediunidade. Então, a mediunidade não é um dom. Eu gosto de deixar bem claro algumas coisas, assim. Eu não sei como as pessoas normalmente interpretam no dia a dia, né? Elas consideram dom e tudo mais. Mas a gente não pode considerar dom uma coisa que já faz parte do espírito, né? É algo que já é inerente do espírito. O seu espírito, ele enxerga espírito. O seu espírito, ele fala com espíritos, né? E assim vai. E aí, quando a gente encarna, esse espírito está muito mais latente do que a carne em si, né? Então, por isso que o bebê ainda está... Ele começa a desenvolver os 5 sentidos primários, porém o sexto sentido está aflorado. E aí, com o passar do tempo, esse sentido aflorado começa a se recolher um pouquinho. Por quê? Porque você começa a desenvolver os sentidos da matéria, ou seja, os 5 sentidos que a gente falou agora, né? E é interessante que isso que eu estou dizendo é um estudo que o Osho fez, né? Então, o Osho é sensacional. Para quem não conhece, Não, hoje é incrível. Procurem sobre o Osho, é muito interessante. E aí, o que acontece? A gente começa a desenvolver a fala, a gente começa a desenvolver o gosto, né? Por isso que bebê e criança põe a mão na boca, coisa na boca, etc. Sente cheiro mais fácil das coisas, quer ouvir, quer falar, quer se... E começa aí. E aí, o que acontece? Por uma coisa natural da vida, né? Nós começamos a recolher a questão do sexto sentido, a mediunidade, e começa a desenvolver os outros sentidos da vida. Com o passar do tempo, ela fica oscilando. Algumas pessoas ainda mantêm essa sensibilidade mediúnica e ela continua com isso. O fato é, a gente sempre continua com isso. A questão é que uma ou outra acaba sendo sensibilizada, vamos dizer assim, né? Você é mais sensível a um tipo de mediunidade. Então, algumas pessoas é mais sensível à incorporação, outras é mais sensível à intuição, outras já começam a ouvir coisas. E, de fato, quem é que está assistindo a gente aqui? Todo mundo, sem exceção, já sentiu aquele negócio de arrepio nas costas, parece que tem alguém aqui em casa. Ah, eu acho que eu vi um vulto. Ou pensou em alguém, se alguém mandou uma mensagem ou te ligou, na mesma hora que você pensou, até às vezes encontrou alguém na rua. Isso daí é um fator mediúnico. E também tem a questão de muita lembrança de como era mais criança. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua nesse aspecto, porque quando eu era criança, eu tinha um guardião de fogo. Eu já contei aqui para todo mundo. E ele andava comigo para todo lado e tinha um fantasma na minha casa. Eu chamo de fantasma, não sei exatamente o que é. Uhum. E anos depois eu descobri que a minha tia, ela dorme de luz acesa até hoje, porque ela via a mesma coisa, que era uma menininha e tal. E esse ser de fogo, ele me protegia dessa menininha. Então, toda vez que ela vinha, ele vinha e se colocava na frente e ele espalhava a menininha e a menina ia embora. E eu achava que era coisa da minha cabeça, e a minha família inteira tirava um sarro, e eles falam até hoje, dá tchauzinho pra ele, depois... Ele sumiu. Quando eu mudei dessa casa, ele sumiu. Então, ele ficava ali comigo nessa casa e me protegia dessa menininha. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já teve alguma experiência mais jovem também, ou na infância, que tem essas visões, né? Eu tenho um filho, ele está com 10 anos, vai fazer 11, e ele vê coisa também. E aí, dali eu saí limpando a casa, né? Sabe? Ah, tá vendo vulto? Tá bom. Aí vou eu lá limpar a casa, aí está pra todo lado. Porque tem essa, né? Sim. E que é incrível, né? E às vezes a gente vai se moldando dentro da sociedade, vai reprimindo esses impulsos também, porque eu acho que não só a questão de desenvolver os outros sentidos, mas também o ambiente onde a gente está, se ele é favorável ou não, para que você continue tendo essa sensibilidade, né? Exato. E aí vai formando as questões das crenças, né? É justamente isso que você está falando, né? Porque aí a gente, de acordo com a família, de acordo com o contexto onde você vive, o ambiente em que você vive, vai somatizando crenças, inclusive quando você é criança, você também vê o pai ou a mãe, ou enfim, alguém começa a assistir um filme de terror, aí você já associa que aquilo é coisa ruim, que não é legal você mexer com o espírito, que o espírito só tem espírito ruim, né? Muitas vezes
Somente na época mais do passado, assim, que tinha muito filme que era filme de terror mesmo, não tinha momento algum que tinha algum espírito de luz, né? E aí você já associa... Não tinha, né? Era não só tem. coisa horrível, não tem, é exato. verdade. Não tem espírito de luz na espiritualidade, é tudo monstro, né? Tudo coisa feia. E aí a gente, como criança, vai... Não é? E aí, como a gente é criança... Não tinha pensado nisso, é verdade. Eu lembro da minha infância que eu tinha pavor da profecia, do Demian. E aí, você falando de verdade, não tem, né? É só tranqueira, né? Só pra assustar, né? Exato, nunca aparece lá um serzinho de luz, né? E aí, isso forma uma crença na nossa cabeça. E essa crença nos limita. Esse é um ponto que é muito importante de se tocar, né? Então, muitas crenças vão limitando a gente, e essa é uma das crenças espirituais que é muito comum, né? Fora contexto religioso, né? Então você vai, grande parte das pessoas entra já num contexto já católico cristão. E aí qual é a visão de espiritualidade dentro do catolicismo? Tem que exorcizar espírito, né? É tudo demônio, é tudo demônio. É tudo demônio. E a única coisa boa é os anjos e Jesus. Né? Isso se for no catolicismo, porque se for no protestantismo não tem anjo também. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E aí, o que acontece? A gente vai acontecendo essas coisas com os nossos sentidos e tudo mais. Enfim. E aí, a gente deixa claro, a gente chega num conceito aqui que, de fato, a mediunidade pertence a cada um de nós. Porém, graças a essas crenças, a gente acaba bloqueando elas. Outras vezes não, né? Outras vezes isso não acontece. E aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo experiências que acredito eu que é muitas vezes espiritualidade que vai nos colocando diante dessas experiências para que a gente comece aos poucos a desbloquear essas crenças, né? Sim. E aí entra eu de novo lá na história, então volta para a história ali. Ou seja, eu tinha vivenciado todas aquelas questões, tinha uma época até do meu passado aí, quando eu era bebê até, minha mãe me conta, né? Que eu tinha um espírito obsessor que ficava mexendo comigo, sabe? Ficava me balançando e tal. Ela levou até minha avó para expulsar e tudo mais. Isso, ou seja, minha mãe me contando isso, eu fico pensando, putz, como assim, né? Tinha um ser que estava brigando comigo, né? Eu era um nenê ainda e tudo mais. E aí também são coisas que vão fazendo eu repensar sobre toda essa questão. E aí, beleza. E aí eu chegando, lendo as coisas do Marcelo, fazendo muito sentido, tudo aquilo. E aí eu sinto de começar a falar, eu preciso entender mais sobre isso. Eu preciso me entender melhor e resgatar esses pontos que antes eu via, mas não sabia explicar. E aí eu comecei, de fato, a estudar, mergulhar nos livros e tudo mais. Minha tia tem um terreiro em Santos, né? Já é muito antigo esse terreiro dela. Inclusive, quando eu era criança, a gente também estava lá. Então, tá vendo? Já tinha essas experiências de terreiro também. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu ia quando eu era criança, depois nunca mais fui. Vamos num terreiro ver qual é que é, o que vai acontecer, né? E aí vai eu no terreiro. E aí eu chego lá, primeira gira de Exu. E também por uma questão social, né? As pessoas falam, não, Exu é capiroto, é coisa do demônio, né? Exu faz o mal e tal. É óbvio que, por mais que eu sabia, porque minha tia fazia gira de Exu, né? Eu não via, porque criança na vertente dela não pode ver gira de Exu. Então gerava aquele medo e ao mesmo tempo, o que será que tem aí, né? O mistério, aquele que vai chamando. E eu falei, não, preciso saber qual é que é. Então eu já cheguei pensando, putz, será que tem a ver? Será que é ruim mesmo? Mas vamos ver como é que é esse negócio. E aí eu chegando no terreiro, nesse terreiro era na Armênia, aqui na zona norte de São Paulo, e aí eu cheguei lá e as luzes todas apagadas, só algumas acesas, todas vermelhas. Eu falei, ixi, o bagulho, né? Deve ser realmente o inferno, né? O inferno vem pra terra. Exato. Tem uma coisa aí, né? E a gente tem a saudação para Exu, né? Para quem conhece, a saudação de Exu é Laroye Exu, Exu é Mojubá. Só que eu não conhecia, eu era zero, né? Zero de saudação. Por mais que tinha as questões da minha tia, eu nunca prestei atenção nisso. E aí eu chegando lá, eu escutava, eu fui com um amigo meu, eu escutava de uma outra maneira. Ele só dando lá, Exu, salve Exu, salve, Exu é bom demais. Exu é bom demais, né? Eu ouvia dessa forma, juro pra você. Aí eu falei pra um amigo meu e falei, tá vendo, cara? Olha lá, Exu é bom demais, eles
estão falando a saudação. Ele falou, não, cara, não tá falando isso. Não, eu juro pra você, toda hora que eles falavam, eu ouvia isso. Talvez seja uma forma da espiritualidade ter me tranquilizado. De fato, quando eu ouvi aquilo, eu já me senti mais calmo, mais tranquilo, assim. E aí eu passo com uma entidade, seu tranca-ruas, e ele diz pra mim, ó, esse caminho todo que você percorreu aí tem um significado. E eu não tinha falado nada pra ele, né, de caminho nenhum, da minha história, nem nada. Deu uma travada aí? Deu, mas já voltou. Tá. E aí Tá. ele... Tá. E aí ele falou, ó, tem um significado toda essa sua jornada e tudo mais, mas uma hora certa você vai entender. O importante é que você tem uma ligação aqui com a gente. E eu sem entender nada, né? Como assim, ligação? Tá, beleza. Ele, na hora certa você vai entender. Eu falei, tá bom. Aí, ok. Saí da gira, maravilhado. Falei, nossa, esse show é muito louco, né? Não sei o que. Falei, um amigo meu, não tem nada a ver esse negócio de ruim aí, não sei o que. E aí eu comecei a estudar sobre Exu. Me chamou mesmo, assim, a atenção. E aí eu vi... Aí eu lembrei também que ele falou, você tem que desenvolver essa questão mediúnica. Né? O seu tranca-rua falou, né? E aí eu falei, beleza, como que eu vou fazer isso? Né? Esse meu amigo também estava na mesma caminhada que eu. E aí a gente começou a procurar na internet. Naquela época, na internet era algo que as informações eram super limitadas, né? E aí a gente encontrou perto de casa um centro de kardecista. Então não era nem Umbanda, né? Era um centro kardecista. E esse centro kardecista era o Centro André Luiz, né? Casas André Luiz. Aí a gente chegou, falou, vamos lá ver qual é que é, né? Conversamos lá com eles e tal, aí perguntamos se tinha desenvolvimento mediúnico, eles falaram, não, tem. Você tá interessado? Eu falei, a gente tá, quer entender um pouquinho mais sobre isso. É importante fazer um parênteses aqui, que antes de eu ser ateu, eu já tinha visitado várias outras igrejas, outras religiões, né? Então eu já tinha passado dentro do kardecismo, inclusive lá, eu tinha ido para ver uma palestra, né? Tomar o passe e tudo mais. Frequentei a igreja católica, frequentei a igreja evangélica, eu ia no Bola de Neve, muita gente deve conhecer também. E, enfim, eu passei por alguns outros lugares antes. Então eu já cheguei com aquele pensamento. Falei, será que eles vão ficar pregando também? Que a minha verdade é única, a verdade absoluta está aqui, né? Porque era isso que também me fez afastar das religiões e querer ser ateu como eu fui. Falei, vamos lá, vamos ter sorte para que isso não aconteça. E aí o rapaz falou assim, ó, o caminho mediúnico aqui é de 7 anos. Nos 2 últimos anos que você começa a praticar. E aí a gente, 7 anos é bastante coisa, né? Mas vamos que vamos. Pois é. Dá uma desanimada, né? Você fala, bom, tá, então daqui 5 anos é que eu começo a praticar. E quando a gente tá da descoberta, dá uma boa desanimada mesmo, né? Mas... aí eu... Mas vamos ver, vai. E aí a gente ficou no primeiro ano lá, e o primeiro ano foi fantástico. Várias partes teóricas que ele contava sobre a Bíblia, que ele contava, falava, tem questões mediúnicas aqui na Bíblia e tal. Contava de coisas mediúnicas deles mesmo lá, dos trabalhos que eles faziam e tudo mais. E realmente foi muito interessante até chegar ao segundo ano. E aí no segundo ano eles começaram a falar mais aprofundado da doutrina espírita em si. E aí, nos primeiros meses, eles já estavam falando essa questão. Não, que vai vir um Salvador e o Salvador estará dentro do kardecismo e o kardecismo é a única salvação. Aí eu já, já desanimei, já falei, Aí a gente ainda tentou dar uma chance, falou, vamos vir mais algumas outras aulas, ver se eles vão falar de outras coisas. E começou uma pregação incrível disso, Vanessa. Tipo, incrível, toda a aula era, não, aqui é o lugar certo, que aqui se você encontra salvação. E toda hora a mesma coisa. Eu falei, não dá. Eu não quero isso, eu tô procurando um caminho livre, vamos dizer assim, né? Tanto é que foi por isso que eu comecei a caminhar pelo ocultismo, né? É o caminho do mago, né? E aí, enfim, aí eu dei um tempo ali e comecei de novo a focar ainda mais no ocultismo e no esoterismo. Aí eu entrei em algumas ordens iniciáticas para ver como é que era. Eu gostei muito, só que aí começou a vir uma coisa de novo. Começou a vir essa questão de, beleza, você sabe um monte de coisa, cara, que legal. Você sabe praticar, fazer ritual, banir, beleza. E aí, o que você vai fazer com isso? Né?
Sim, eu tenho um caminho longo também. Se eu for falar, eu já fui para Umbanda, já fui para o kardecismo, já fui para o budismo, já fui para o candomblé, eu fui mestra da OTO, eu passei até conseguir encontrar a espiritualidade livre, Uhum, que é o que me movimenta agora, porque tudo que dogmatiza demais, eu acho que não cabe mais, sabe? exato, eu concordo plenamente com você. E aí eu falei, não, beleza, o que eu vou fazer com isso? Legal. E aí eu sentia essa necessidade de expandir, de ajudar os outros, de trazer conhecimento, é, de trazer um pouco de consciência, de, né, colocar essa pessoa no mesmo caminho que eu estava passando e deu despertar. E justamente Uhum. esse ponto. E aí eu tinha criado um blog, Diário do Adepto, que era justamente isso. Tudo chamava Diário do Adepto por conta disso, né? Adepto em latim significa aprendiz. Então era o Diário do Uhum. Aprendiz. Então tudo o que eu vivenciava, eu colocava lá. Para ver se alguém se identificava e falava, não, é verdade, eu vou tentar. Não que fizesse a mesma coisa que eu, né? Mas visto que a pessoa não tá sozinha, né? Sim, esse acolhimento que a gente precisa nesse momento de despertar e de confusão e de muita informação. Ter pessoas que estão vivenciando esse processo e podem falar, olha, eu tô aqui também, vivenciando. Uhum. É diferente, mas estamos aí, junto, né? Estamos junto. Exato, isso mesmo. Não se sentir que, poxa, passa. Ainda mais comigo, né? Eu passei por tudo sozinho. Pô, seria tão legal se tivesse alguém que falasse, né? Que desse um caminho, uma orientada. E falou, não, aqui é o lugar, aqui que você consegue caminhar, até você conseguir uma independência, uma autonomia, né, espiritual para você seguir adiante. E aí foi a ideia que eu criei e foi seguindo adiante e tudo mais, mas ainda faltava essa questão de como eu vou aplicar isso. E aí eu virei para esse amigo meu de novo, falei, cara, não dá mais para continuar lá no centro espírita, não é o jeito que eu acho interessante e, sei lá, vou continuar buscando aí. E aí, nos estudos de Exu, cai num vídeo no YouTube que era com o Padre Alexandre Comino falando sobre Exu. E ele fala de Exu Que daquela... é. É, ele fala de um Alexandre jeito... Comino é genial. Ele é genial. Ele trouxe. Eu acho que ele tem um grande papel, assim, de tirar o preconceito, sabe? Ele Uhum. ajuda muito nessa parada. E eu acho que você tem esse papel também, sabe? Assim, não é por besteira você ser filho dele, né? Sim, Porque exato. ele trouxe um grande desvelar de véus e trouxe toda uma beleza da religião, sabe? Que é louvável, assim. E acho lindo o seu caminho também, Então, assim, sabe? e esse foi o ponto que, aquelas coisas de que a gente atrai semelhantes, né? Porque eu falei, eu fiquei encantado do jeito que ele fala de Exu e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse cara, né? Eu preciso saber onde que ele é, de onde ele é e tudo mais. Aí, na época, o terreiro dele era indo lá na Saúde. E aí, digitando sobre ele, cai no. Na época acho que era Orkut, se eu não me engano. Não, era Orkut, a página do colégio era a lista de Yahoo, assim, lembra da lista de Yahoo que tinha? Lembro da lista dos fóruns do Yahoo, lembro. Nossa. Então, e aí lá ele divulgava, né? Ele falava, aí quando eu entrei lá, ele tava divulgando o curso de desenvolvimento mediúnico. Eu falei, a oportunidade para conhecer ele aí. E aí, no primeiro dia, eu vou no dia da aula, né? Que era uma aula aberta. E aí, quando eu chego lá, incenso, um cheiro de incenso, tocando mantra. E eu já tava nessa pegada, né? E aí tava tocando Krishna Das. Tu conhece Krishna Das, né? Conheço, Não, é amo de fantástico, paixão. né? É Então, fantástico. eu já gostava muito. Falei, putz, tô em casa, né? É aqui o lugar. Eu cheguei, sentei, começou. Aí ele falou, vamos começar a meditar. E eu sempre fui nessa pegada de meditar, não sei o que. Vixe, eu tô em casa mesmo. Eu me achei! Agora é o lugar, né? Aí ele chega e faz a abertura da aula, e com a abertura da aula ele faz uma oração. E aí nessa oração, ele começa. Agora vem o ponto, vá. Agora é o ponto. Ele começa a fazer as evocações dos orixás. Um por um. Na Umbanda Sagrada se tem 14 orixás, né? Ele faz 14 evocações, né?
vai puxando uma por uma e toda evocação, para cada orixá que ele fazia, eu sentia um negócio acontecendo comigo. Né? Um Que arrepio, lindo! uma sensação estranha em cada parte dos chakras. Eu sentia mesmo, nitidamente isso. Aí eu comecei a me emocionar e mexeu muito comigo. E aí eu pensei, era isso. É isso que estava faltando. Né? Eu ainda achava, né? Acho que aqui é o meu caminho. Agora as coisas vão fazer sentido para mim. E de fato, a partir dali, isso foi em 2012, 12 de setembro de 2012. Eu me inicio ali com o Alexandre Comino, o meu caminho é mediúnico dentro da Umbanda. E aí as coisas começam a fazer sentido. Então, esse despertar que eu falei, que a gente comentou, no meu caso, ele não foi da noite pro dia. E não é da noite pro dia. Não é, É uma né? caminhada de autoconhecimento extremamente profunda. Porque antes, como eu falei, eu tive que passar em outras religiões, eu tive que voltar para uma religião que eu já estava, né, que era o kardecismo, enfrentar alguns conceitos de dogmas, entender quais são esses dogmas, me rebelar contra esses dogmas, para depois entender que, no final das contas, estava tudo dentro de mim. Então, tudo isso fez eu me olhar. Tudo fez um propósito para que eu olhasse para mim, para que eu entendesse que o que eu precisava fazer era simplesmente me acolher, não buscar do Sim, lado de fora, né? Então, quando ele falava as coisas dos orixás lá, as evocações dos orixás, eu sentia dentro de mim, ali que eu comecei a entender os sentidos e as evocações energéticas que cada orixá trazia e fazia sentido para mim na minha vida, e não do lado de fora. E sim, é ali, de dentro para fora, né? E quando a gente fala muito sobre o despertar, eu acredito que existem milhões de caminhos e que você vai despertar. E é exatamente essa busca mesmo, sabe? De olhar para dentro, ver aquilo que o teu coração abre, porque você encontrou o seu caminho exatamente porque você sentiu, né? Não é uma coisa que você só ouviu ou que você estudou. E a questão do ocultismo, para mim, ela pegava muito nisso, porque eu sempre fui muito sensível e eu comecei a chamar a galera de naftalina, muita teoria e pouca prática. E a espiritualidade, ela é prática, ela é diária, é sacralizar a sua vida, para mim, isso, sabe? Então, quando você está conectado e você consegue descobrir aquilo que te toca, você vai descobrindo o seu caminho. Você vai exato. sabendo onde você está indo, Uhum. né? E Incrível. então, e a beleza tá aí, né? Justamente. E aí, como você falou, né? Lógico, existem vários caminhos para você encontrar esse despertar. Mas eu acho que o mais importante de tudo é não depositar um despertar do lado de fora, como a gente acabou de dizer, né? Não esperar, eu indo para a igreja, eu vou encontrar meu despertar. Eu me desenvolvendo mediunicamente, vou ter o meu despertar. E não é. Porque, como eu falei, né, a Não, mediunidade já está com você. Tá lá no início, exatamente. desde quando você nasceu, né? O que você vai fazer e aí eu atrelo muito isso, é uma das coisas que eu ensino para quem é meu aluno, para quem é meu filho de santo, etc., quando você quer desenvolver a mediunidade, se desenvolva, porque você vai acabar desenvolvendo a mediunidade. Você vai entender onde está a sua sensibilidade. E aí, quando a gente fala de desenvolver a mediunidade, eu já uso uma outra palavra, educação mediúnica. E a educação mediúnica vem junto com a sua própria educação como pessoa, porque ela é reflexo. Afinal de Sim, contas, se a gente é uma pessoa ruim, o que a gente atrai? Situações e pessoas ruins. Logo, eu vou atrair uma exatamente. espiritualidade ruim também, né? Exatamente. E aí, como eu falo... E, Pode falar. e eu acho que tem muito a ver também com o autoconhecimento nesse sentido, até para que você possa filtrar as informações, saber o que é informação real que você está recebendo e o que é as suas sombras, os seus medos, as suas crenças. E esse é um processo muito difícil também, mas esse processo ninguém vai poder te ajudar, é você com você mesmo. Quem Exatamente. pode te ajudar é o divino, mas é sempre olhando para dentro, porque você vai encontrar em qualquer lugar pessoas com muita sensibilidade e nenhuma credibilidade. Por quê? Porque ela mesma não conseguiu se conhecer o suficiente para conseguir separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Exatamente, perfeito. E aí entra nessa questão também do... A gente tá falando de atração, né? Eu chego a comentar agora,
o Alexandre apareceu, eu apareci, ali eram coisas muito semelhantes, e tão semelhante que até os caminhos são parecidos, né? Ele também passou pelo processo ocultista, esotérico, e é maçom, então tem muita coisa que foi indo ao encontro, assim, né? E aí tem uma outra frase também que é muito conhecida, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? Sim, E aí, exatamente. e aí foi o que aconteceu, né? Então, temos muitos mestres na nossa vida, de fato. Muitas mestras, muitos mestres. Mas, e aí, o que te faz, qual é o papel do mestre, qual é o papel da mestra, né? Ensinar você a ser um mestre. Não, Exatamente. não é Fazer fazer você caminhar. isso. E aí, é óbvio que eu dou os créditos a ele por isso. Então, tipo, eu hoje me considero uma pessoa que eu sei caminhar, né? Lógico, não significa que eu estou preparado para tudo e todos, né? Não é isso. É porque senão também tua vida acabou, né? Acabou, né? Exato, né? O que eu Exatamente. quero dizer hoje eu consigo analisar, entender, olhar, buscar, compreender, encontrar esses erros. É difícil, não é fácil. A gente passa por muitos erros, é óbvio, ninguém é perfeito. Mas agora a gente tem um pouquinho mais de despertar. E a gente não desperta só uma vez, a gente desperta várias vezes, né? O tempo todo. Isso que é o mais bonito de tudo, né? A gente sempre está despertando. E a gente, como um rio, né? Que não é o mesmo rio que se passa agora, não é mais o mesmo rio que está se passando agora, né? E aí Exatamente. nós somos assim, né? Infinitamente modificados e toda hora despertando para coisas diferentes. Hoje, inclusive, caiu bem a calhar esse tema também por um momento que eu estou passando. Né? Porque muitas pessoas me conheceram através da Umbanda Sagrada. O pai Rafael, ele é filho do Alexandre Comini, então ele tende a seguir a tradição. Não. Hoje eu tô, vamos dizer assim, caminhando com as minhas próprias pernas. E quem está me orientando agora é a minha espiritualidade. Então, é lógico, eu honro tudo que eu vivenciei, tudo que Claro. eu aprendi, mas hoje eu consigo entender com outra visão. Tanto é que se você pegar o pai Alexandre hoje, ele também tem uma outra visão do que ele era antes. Né? Hoje o despertar E dele é é outro. isso que é o incrível. Eu tenho meus mestres, mas eu estou nesse mesmo processo. Eu estava falando com um anjo alguns anos atrás, e é os papos de louco, né? Mas é isso, a gente está aqui falando com pessoas que estão nessa mesma pegada. Uhum. E o anjo, ele estava falando para mim que existe sim, ele me deu esse exemplo. Ele falou, existem as pessoas que leem os livros, né? E existem as pessoas que escrevem os livros. Queira escrever o livro. E isso tocou profundamente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me redescobri, porque eu passei pelo caos, eu estudei muitos anos cabala, estudei muitos anos ocultismo, e eu cheguei na conclusão de que a minha espiritualidade, ela é contato direto. Então, agora, tudo que eu consigo passar e ajudar as pessoas no processo do despertar, que é um trabalho que eu faço, levar como assim, como você, o seu trabalho, a gente trabalha com a espiritualidade. Isso é contato direto, ou seja, eu estou fazendo o meu caminho também e estou aprendendo todo dia a gente está aprendendo. E isso que é incrível, você teve o seu mestre, agora você está sendo a voz da sua própria história, que também vai ser a luz, né? O que a gente chama de guru, a pessoa que ilumina, né? Que pode ajudar as outras pessoas. Então você vai desenvolver sua história e você vai continuar caminhando e recebendo, né, as informações da sua espiritualidade. Exatamente. E isso que é o trabalho do mestre, né? Preparar a gente para ser mestre mesmo, né? Então, quando você tem os seus filhos, os seus alunos, você está preparando eles para que eles possam ser os mestres, né? Também refletir essa luz. Exatamente. E aí, eu considero hoje que uma das minhas missões, vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer dessa forma, é justamente auxiliar nesse despertar. Tanto é que eu fico batendo na tecla, né? Para quem é meu filho de santo, está aqui, meu filho espiritual, já entende isso, né? Eu falo muito assim, gente, a gente tem que viver fora da caixinha. Fora da caixinha. Como assim fora da caixinha? Parece, vou despirocar e agora já era, né? Não é isso. Né? Não é um isso. pouco, é um pouco isso. Né? É um pouco isso. É um pouco isso. Mas a questão é não
ficar moldado a dogmas, a conceitos e tudo mais. Hoje, eu enxergo a Umbanda ela é uma religião que ela faz o seguinte, né? Tem a visão da Umbanda como é uma religião que é muito mais uma filosofia do que uma religião em si. Quando a gente fala religião, ela é uma religião no dia de gira. No dia a dia, ela se torna uma filosofia. Mas por que é uma filosofia? Porque quando eu falo, por exemplo, incorpora um guia, e a pessoa vai pensar no quê? Ah, eu vou incorporar um preto velho, uma preta velha, uma cabocla, eu vou incorporar uma pombagira. Tá, isso é religião. O que é filosofia? É incorporar os valores desses guias, né? Sim. É incorporar o valor do preto e da preta velha, a humildade, a paciência, né? É incorporar o valor do caboclo e da cabocla, a coragem, a determinação, o foco. É incorporar essas coisas, né? É disso que Ai, eu tô ficando falo, arrepiada. né? É Porque lindo isso. é forte, é isso. Quando alguém vira e fala pra mim, ah, pai, quem é meu orixá de cabeça? Eu respondo, pra que você quer descobrir isso? Não é? Pra quê? Pra falar pros outros, porque infelizmente muita gente faz isso. Ah, porque eu sou revoltado porque eu sou filho de Ogum, né? Ah, eu sou ciumenta porque eu sou filha de Oxum. Não, peraí. Você tá querendo descobrir para se justificar? Para justificar os Exatamente. seus erros, os seus defeitos, né? Exatamente. Tá. Começa a transferir o que é dela pro orixá, Uhum. que, poxa, não é isso. E aí eu volto a incorporar os valores. Quem é Oxum? A senhora do amor. Incorpore o amor em sua vida, né? Entenda que o amor Sim. de Oxum é você também. É isso que você tem que incorporar. Ah, incorporar Ogum, o guerreiro, sim, a força, a determinação, a retidão, né? Incorporar Xangô, o equilíbrio. É isso que a gente está falando. Não é só incorporar o espírito em si. É incorporar valores. Sim, é trazer essa essência que vai te ajudar, né, no seu próprio processo. Eu trabalho muito com os mestres ascensionados, com os deuses indianos, e é exatamente isso que eu falo. A gente está falando, vou falar com o mestre Larion da chama verde. A chama verde é uma cura, mas ela é a verdade. É a verdade que vai te curar, sabe? Então, é essa energia, trazer para a sua vida a sacralização que eu falo, eu bato na tecla o tempo todo, sacralizar a vida, é exatamente isso, é você trazer as suas energias para se tornar uma pessoa melhor, para parar de ser reativo, para conseguir fazer a diferença. É o raio da Rovena, que é o mês do amor. O que é esse amor? É o amor que transcende. Não é o amor que você escolhe quem você vai amar, sabe? Exatamente. Que agora eu te amo, mas eu topei meu pé, eu tô xingando. Não, é se tornar, né? Exatamente. Essa Esse, energia. acho, é legal falar também um ponto bem rapidinho, mas aqui me veio aqui, né, aproveitar isso, né? A questão de Pombagira. Não, que eu vou pedir pra Pombagira trazer meu amor de volta, né? Pera aí, cara, o que é isso? O que é Pombagira? Ela vai trazer seu amor de volta, o seu amor próprio, né? Essa é a Pombagira, Incrível, né? Essa é a Pombagira. incrível. É a pombagira que traz seu amor de volta, é a pombagira que desperta o seu sagrado feminino, que faz você ser quem você é, a sua essência, a força da mulher, né? E é isso que ela vai trabalhar, né? Não vai buscar lá fora. E aí você fala, mas eu fiz um trabalho com pombagira de amarração. Peraí, não era pombagira, isso daí é outra coisa. Né? Isso daí é E outro é nome. perfeito isso que você está falando, porque isso é uma coisa que a gente tem que ficar esclarecendo mesmo. Essas energias, elas não estão trabalhando para aprisionar, isso é outra coisa, né? Exatamente. Aprisionar, amarrar, destruir, fazer mal, isso é completamente outra coisa. É aqueles que a gente começou falando na live, né? Dos espíritos que a gente via nos filmes. Exato. Né? E olha só, tudo isso que a gente está falando nada mais é do que despertar. Você está despertando para a essência do que é um guia, despertando para o que é um orixá, né? Despertando para o que esses guias fazem quando a gente está relacionando com a Umbanda, claro. E aí você Sim, citou claro. o seu exemplo, né? Que você falou, eu também lido com os deuses indianos, né? Os devas, os mestres ascensionados, é a mesma coisa, né? Esse despertar que você falou da verdade, né? E tudo mais, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de Shiva, por exemplo, a pessoa já pensa na destruição. Mas que destruição que a gente está falando? A destruição do Né? ego, né? Do seu ego, dos seus demônios, né? Que ele vai lá Isso. tacar o tambor.
e que ele venha cada vez mais e faça esse papel, né? Porque a força que ele vai te dar vem de quando ele quebra as suas crenças, os seus demônios, as suas limitações, não sai destruindo a vida, né? Ah, eu amo Shiva. Eu também. Amo Eu Shiva. também acho sensacional. Shiva e Ganesha são duas forças divinas muito importantes na minha vida, principalmente Ganesha na questão dos caminhos, assim, sabe? Se não fosse Ganesha na minha vida, realmente muita coisa seria diferente, viu? Mas, olha enfim, só, então Ganesha, que está aqui, ele tá na Patayana, na Barra. E assim, você falando isso, eu vou compartilhar com você e com todo mundo. Eu estou aqui hoje porque Ganesha existe na minha vida. Tá lá. O primeiro vídeo que eu fiz no meu canal foi um mantra de Ganesha com essa fotinho para agradecer Ganesha ter me salvado. E de lá para cá, tudo eu agradeço a Ganesha, inclusive a permissão de me conectar com outras energias, que eu sou completamente devota. Tem mais Ganesha aqui, ó. Maravilha. Eu não vi vocês. Ganesha é sabe? fantástico. Então ele me dá as permissões, assim, sabe? Mas ele tá sempre presente. Incrível, né? E aí depois vem Shiva, vem Lati, mas é depois. E eles entendem que é depois. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é depois. Ganesha. É a mesma coisa. Eu faço das suas palavras as minhas também. Mas é isso, se por acaso cair a conexão, acho que acabou a bateria, por isso que tá dando umas travadinhas. Tá? Então, vamos abrir rapidinho, assim, perguntas? Pra, né, se cair, vamos lá? Então, galera, aproveitem o Pai PH aqui, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode perguntar. Vamos lá, aproveita, gente, aproveita. Eu tô vendo que tem muita gente que me segue também, já conhece o trabalho da Vanessa, é sensacional. Sigam ela também. Estou muito feliz de vocês estarem aqui também, então fiquem à vontade para trazer qualquer questão aí sobre o momento. Dá pra ficar falando muita coisa, se for falar, na verdade, né? Despertar é uma coisa que, como a gente falou, né? Sempre tá acontecendo, né? Deixa eu te perguntar, então, que eu tenho, né, eu tenho bastante sensibilidade com relação aos orixás, né? E toda vez que eu não vou muito, principalmente agora com pandemia, né? Eu não tenho conseguido sair, frequentar espaços e tal. Mas quando eu ia, eu sentia muito essa presença e eu tinha medo de deixar vir. E eu fui viajar para a África uma vez, e quando eu estava lá na África, eu sonhei com um Exu que era no centro que eu ia, no terreiro que eu ia, e eu sempre passava com ele. E eu sonhei com ele. Então eu peguei uma pedra. Quando eu cheguei da África, eu cheguei e fui lá levando a pedra, né? Sim. Aí ele olhou pra mim e falou, cadê meu presente? Aí eu sou apaixonada. E ele falava pra mim que eu tinha que desenvolver, mas eu tinha muito medo, porque eu chacoalhava e eu sentia energia, mas eu não conseguia deixar. E eu acho que tem muita gente que já deve ter sentido e que também teve esse medo. Assim, o que você pode falar pra gente com relação a isso, assim, sabe? Esse receio, esse medo de perder a consciência, o que está acontecendo, como é que é esse processo de incorporação e... Sim, meio... Perfeito. Acho interessante que tem vários pontos aí que a gente pode trazer na questão que você trouxe. O primeiro ponto você falou de perder consciência, né? E muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, eu perdi a consciência. A real, isso quase não acontece, tá? É o lance de transferir as coisas. Então, de tanto a gente ficar ouvindo isso, a gente acredita e volta aquela questão da crença. E aí é uma forma de a gente achar que o que pode acontecer, e é natural que aconteça, eu não lembro de tudo que aconteceu. Sim, você está em transe, né? Todo transe faz isso. Você está meditando, você entra em transe, você não vai lembrar de tudo que você meditou. A mudança no tempo, né? A gente sai do tempo. Exato, né? Então... Exatamente. Tá. Outro ponto realmente, tudo que é novo, a gente tem medo, né? Nossa, tem uma coisa
tá acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é isso. Tem uma coisa acontecendo aqui no meu corpo, né? E aí, Tipo, né? isso aí entra uma questão psicológica. Afinal de contas, a gente não gosta de perder o controle, né? A gente tem um ego, e Sim. não tô falando do ego ruim, né? Tô falando do ego do ser vivo, né? De ter controle sobre as coisas, de estar. Eu tô tendo um controle sobre o que está acontecendo comigo. Quando a gente perde esse controle, a gente se sente assustado, se sente. E agora, o que eu faço, né? Então, isso é natural com todos os contextos mediúnicos. É o mesmo que quando aparece. Qual a diferença de aparecer uma pessoa nas suas costas e aparecer um espírito nas suas costas? Nenhuma. Diferença não existe. Ainda é um Sim. ser que está lá. Por que você sente da Aham. espiritualidade um medo e quando alguém não? Porque colocaram na nossa cabeça que o espírito é coisa ruim, muitas vezes, né? Que vai te dar susto. Sim. Então, esse é uma questão psicológica que, de fato, entra a questão de crenças. E essas crenças que nos limitam. Então, é super normal isso. Como que a gente enfrenta isso, vamos dizer assim, né? Como que a gente vai lidando com isso? Não tem outra alternativa senão praticar, né? Tudo na vida é assim. Você vai andar de bicicleta a primeira vez, você não vai andar de bicicleta, né? Eu acho que se você também se sente amparado, se você está num lugar que você Um ambiente estuda seguro. sobre um ambiente seguro, acho que tudo isso facilita Com bastante. certeza, vai entrando em todos os aspectos. É por isso que na vida, isso eu falo que é na vida, tá? Não é porque é Umbanda, não. Acho que na vida, a gente tem que ter alguém que seja o nosso mentor, que nos ensine, que tenha passado por aquilo e dê a mão e explique, ó, é isso, né? Você está sentindo isso porque tem uma presença espiritual, você está num ambiente seguro, aqui tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa fora do que não é o normal, eu estou aqui para te ajudar. Então, né, tem toda uma outra questão. Então não adianta. O caminho solitário não existe de fato. Não existe. Sim, Para você chegar onde você você chegou, você precisa. teve que aprender com alguém, não foi do nada. E mesmo que você aprendeu do nada, você teve que tirar suas dúvidas com alguém, né? Exatamente. Depois você consegue caminhar, mas você precisa realmente de pessoas que te peguem na mão, te acolham e te ajudem. E quando você está pronto, o mestre chega, né? Isso é a verdade que você falou e que Exatamente. eu concordo. Você está pronto, o mestre vai chegar. E existem inúmeros caminhos e todos estão certos, né? Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta? Porque senão eu vou pedir as considerações finais, porque a gente já está aqui há bastante tempo. Eu tenho algumas aqui, Então aproveita. deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vi algumas interessantes aqui. Deixa eu dar... Boa, boa. De que forma posso iniciar os estudos na religião que quero seguir? Existem inúmeras formas, né? É óbvio que eu vou fazer um jabazinho aqui. Faça, por favor, que eu super apoio e assino embaixo, tá, gente? Vai lá, faz seu jabá. Nesse momento de pandemia, a gente muitas vezes não tem onde, mesmo que esteja já sendo vacinado, algumas pessoas ainda a gente não tem terreiros para ir. Poucos têm, e mesmo assim alguns são bem limitados. Então, com essa ideia do que tudo aconteceu, eu tive a ideia de montar uma plataforma online, onde além de dar os estudos teóricos e práticos, a gente faz um encontro online para tirar dúvida, para dar orientação. Inclusive a Simone está aqui, se eu não me engano, ela também é minha filha espiritual virtual. Ela acabou de botar aqui, ó, é um Umbanda Prime, gente, Isso. tá aqui. Aí é umbandaprime.com.br e é um estilo de assinatura de R$30 por mês, assim, sabe? Uma coisa que você paga R$1 por dia, né? Super tranquilo. É realmente para que a gente te oriente, para que eu te dê um norte, para que você não fique perdido, para você saber fazer suas firmezas, para você entender quem são os orixás. E depois, eu ainda não entendi. Como que eu posso fazer? Aí a gente tem nossos encontros, que nem a gente está fazendo aqui, mas fechado, para a gente poder conversar e dando guiança, né? Justamente isso. Ensinando, pegando na mão, literalmente. Então, quem tiver interessado, é só entrar lá. Pode falar. Eu vou deixar aqui na live tudo esses descritivos, o site, vou deixar o Instagram do Pai PH, tudo para vocês poderem acessar também. Mas já segue, porque lá ele tem tudo, tem lá na bio, vocês conseguem acessar todo esse trabalho, que eu super assino embaixo, tá? Valeu. Mais perguntas que você viu aí? Maria Helena tá falando, quero saber se com a minha idade eu tenho chance de começar na Umbanda. Nunca é tarde para nada, né? Você tem... Pra nada. Pra nada. E, ó, além de você nunca ser tarde para nada, a gente sempre tá aprendendo coisa, né? E
E eu vou dizer uma coisa, assim, hoje em dia a gente está num grande processo de despertar, está acontecendo com o mundo todo, tem muito a ver com essa aceleração. Exato. Tudo que a gente está vivendo faz parte. E tem muita gente despertando com 50, 60, 70, 80 anos. Você está vivo, você está no seu processo. Vai e para de se restringir. E eu digo mais, quanto mais a gente passou mais tempo pela vida, quanto mais experiência, mais a gente está conectado. É como as crianças e os velhinhos, eles são muito unidos porque eles estão com esse despertar muito mais aflorado. A gente já batalhou muito na vida, a gente já ficou na restrição. Então, quando você abre a sua consciência, isso vem que vem. Exato. Eu tenho uma estrela, eu chamo de estrelas, né? Somos todos estrelas no céu de Nuit. Sim. Eu tenho uma estrela que ela despertou e ela tem mais de 60 anos. E ela tá com a vida plena, porque ela tá seguindo, ela tá estudando, ela fez a jornada, sabe? Então, assim, não se bloqueie por idade. É isso aí. Muito bom. A Letícia Nunes está perguntando como uma pessoa... Não foi isso que eu não entendi isso que ela falou aqui em cima. Ah, que achei. Basta o Sobrancelha está perguntando. O mentor, ele pode se apresentar para nós com a evidência? Sim, ele pode se apresentar de inúmeras maneiras, não só com a evidência, às vezes por sonho, né? Às vezes pela incorporação, às vezes pela clareaudiência, às vezes escrevendo, viu? Já tem casos de pessoa que está escrevendo aleatoriamente e escreve o nome do guia. A gente tem vários. Cada pessoa tem mais facilidade com o que a gente chama de visão espiritual, que pode ser audição, pode ser sensibilidade, às vezes você sente, né? Então tem milhões de formas aí também. Perfeito. Pai, tem mais perguntas aí? Estou no momento de despertar, mas fico na dúvida se estou no caminho certo. Olha só, o caminho certo é onde seu coração faz você se sentir bem, né? Eu me sinto bem com o que eu estou fazendo. E ele vai se ajeitando naturalmente, né? Como eu falei, eu não estava no centro kardecista, lá não estava me fazendo bem, mas aquilo já fazia parte do meu despertar. E aí eu fui indo, porque eu fui buscando. Então, não para de buscar. E a hora que seu coração sentir, aqui é o meu lugar, como eu me senti naquele momento, lá no Pena Branca, depois ele vai mudando, o trajeto é longo, ele sempre está transformando, ele sempre está mudando, ele sempre está modelando. É fantástico. Então, o importante você já começou a despertar, né? E o caminho, a gente chama de caminho do despertar, porque é um caminho mesmo. A gente vai despertando. Tem uma pergunta aqui, que deixa eu ver. A Ana Han, ela perguntou: a gente pode participar do ritual de um orixá sem praticar a religião, só por gratidão? Sim, Ana, com certeza. Olha só, o orixá, ele não pertence a uma religião. A religião que cultua o orixá, né? O orixá é uma divindade, uma parte de Deus. Assim como a gente falou de Ganesha. Ganesha não pertence ao hinduísmo, né? Eu não preciso ser hindu para cultuar Ganesha, né? Então, o meu coração se conecta com o meu amor. Simples assim. Não preciso ser um religioso. Eu tenho que ter só amor, né? Eu não preciso me entregar. É isso que importa. Então, que nem você falou, você já tem a gratidão, já te conecta. Se você tem gratidão, alguma coisa esse orixá fez para você. Então, ele não é... O orixá ele não é um bandista, o orixá ele não é candomblessista, o orixá é de Deus, né? Ele é uma parte de Deus. Então tá tudo certo. Eu falo muito para os meus seguidores, para as estrelas, que uma forma boa de pensar, que foi o que me ajudou, é que imaginar que Deus tem milhões de faces. Todas as faces, todos os deuses, os santos, os orixás, os anjos, os mestres, todos eles são faces do mesmo Deus Criador e que se apresentam para a gente para facilitar o nosso processo de se comunicar. Mas Perfeito. todos eles são faces de Deus. E vai de cada um, né? Daquilo que te toca mais. Ou seja, abrir o seu coração, cabe no seu coração, cabe no seu altar. Então cabe todo mundo no seu coração sentir. Exato. Né? Você me lembrou de uma passagem do Bhagavad Gita, inclusive, né? Que a gente tem lá que ele se apresenta, né? Deus se apresenta em suas múltiplas faces, né? Miríades de sóis e tudo mais. É fantástico essa passagem do Bhagavad Gita. E fala justamente isso que você está dizendo, né? Tanto é que se a gente encontrar na internet, você vê imagens isso, como se fosse todos os deuses hindus, assim, com vários braços, várias cabeças. Justamente esse momento. É isso.
Se você. E isso me perguntam muito, porque tem muita gente que está saindo, ou que frequenta uma religião, mas que está despertando e está vendo que não é bem isso. Então, assim, mas eu sou católica e eu posso cantar mantra de Ganesha? Toca seu coração? Pode. Eu sou católica, mas eu sou apaixonada por Oxum. Maravilha! Canta para Oxum, pode. Tá no seu coração? Pode. Não tem isso, sabe? É livre, você é livre. É isso mesmo. Não, é o lance de não fica preso na caixinha, não deixa essa caixinha te prender, né? Tem muita coisa na espiritualidade, ela é gigantesca para a gente poder caminhar e transitar por onde nosso coração se sentir mais à vontade. É normal carregar mais de uma pombagira? A Tereza tá perguntando. Sim, normal. Podemos carregar mais de uma pombagira, sim. Você ia falar alguma pergunta? Eu tava procurando essa mesmo, que eu tinha visto. Aqui, peraí, quer ver? Aqui. Não, acho que eu me perdi. Me perdi aqui. Mas é que eu tinha visto Pombagira e eu sei que é um assunto que é bastante legal de falar, porque são as primeiras coisas que a gente tem que ir quebrando de conceito de crença, né? Mas aí é isso aí que você pegou. Você achou mais alguma aí? Não, não encontrei. Eu queria aproveitar esse assunto só rapidinho para a gente englobar aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que, né, vou falar de mim é mais fácil, né? Como eu falei que eu vim de já estudei outras tradições, outras religiões, enfim, esoterismo, ocultismo e tudo mais, eu não me limito na Umbanda. Aí que tá. Como a gente falou, né? Eu posso cultuar o orixá mesmo não sendo da religião? E aí, que nem você comentou, posso sim ver como Deus em suas múltiplas faces e tudo mais. E aí, quando você... Comigo, por exemplo, eu sempre trago essa questão de, olha só, a gente pode fazer um ritual de Ganesha, né? Inclusive, o Ganesha está no meu altar junto com os meus orixás, então, né, como você falou, eu trabalho muito com as medicinas da floresta, então a gente tem rapé, ayahuasca e tudo mais, então isso não pertence a Umbanda, né? É a espiritualidade em geral. Eu não vou me limitar dentro de um caminho, sendo que, poxa, olha o tanto de coisa que eu vivi, né? Eu vou deixar a magia, o ocultismo, os elementais de lado, vou deixar todas essas outras coisas de lado só porque agora eu sou umbandista? Não, né? Eu passei por um longo caminho dentro do estudo do hinduísmo. Vou deixar de lado isso? Não. Eu ainda pratico a magia hindu, a magia egípcia, como eu aprendi o hermetismo, como eu aprendi, ainda está tudo dentro da minha Umbanda, vamos dizer assim, né? A Umbanda te deixa liberta para isso. Por isso que eu falei, a Umbanda, dentro da gira, é uma religião. Fora, ela é uma filosofia, no qual você tem muitos caminhos para seguir. E aí a gente tem uma frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o fundador da Umbanda, né? Aquele que se apresenta no Zélio Fernandinho de Moraes, lá no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908. E ele, incorporado do Zélio, ele diz, eu vim trazer uma religião. Nessa religião, todos podem aprender. Então, vamos ensinar aqueles que sabem menos e vamos aprender com aqueles que sabem mais. E a ninguém vamos virar as costas. Isso é uma das frases que ele diz. A outra que lindo. É muito lindo, né? E a outra que ele diz também que é muito, muito importante nós vamos aceitar a tudo e a todos, assim como Maria aceitou Jesus em seus braços. Então, tudo e a todos. Então tá tudo certo. Você pode cultuar o que você quiser, desde que seu coração mostre isso para você. É muito lindo isso, né? É muito lindo, porque é super emocionante. E eu acho que a Umbanda, ela tem essa energia mesmo de abraçar tudo, assim, porque se vier a energia de um mestre, eu já vi que tem mestre ascensionado lá na Umbanda também, sabe? Tem o Ganesha, quem se apresentar ali e for luz, é bem-vindo, sabe? Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Porque tem a parte da religião, óbvio, mas ela é aberta, né? Ela não tá nesse dogma, né? Acho que o pai caiu. O pai tá aí? Ih, será que caiu? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Caiu? Fui eu que caí ou o pai caiu, gente? Fala pra mim. Oi, oi, oi. Acho que o pai caiu.
Som? Peraí que eu vou botar outro fone, que eu acho que acabou. Peraí. E agora? Tá com som agora? Saiu o som? Sem som. Ué. Oi, tô com som aí? Tirei o fone. Agora tô com som. Bom, eu vou. Realmente o pai acho que não conseguiu voltar. Eu vou super agradecer. É, deixa eu ver. Não, realmente ele caiu mesmo. Bom, gente, foi incrível. Muito obrigada para todo mundo que ficou. Que pena que ele caiu e não conseguiu voltar, mas eu tenho certeza que foi incrível. Quem sabe numa próxima vez a gente faça uma outra live com ele também para a gente, né, terminar isso. Eu vou deixar todos os descritivos para vocês conseguirem se conectar com ele, poder segui-lo, tá? E vou fazer a minha benção final. O Insta dele é PaiPH Alves, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo. Assim que a live sair, eu vou deixar, tá? Se você clicar agora, não porque ele saiu, mas eu vou deixar, vocês vão conseguir. Eu vou botar o arrobazinho que leva vocês direto para lá. Foi lindo, né? Bom, então é isso. Amanhã a gente vai falar sobre magia do caos e a espiritualidade potente com o Rodrigo Vinoli, que é também incrível. Ele criou um servidor, que ele vai falar sobre o servidor, que é conhecido no mundo todo, que é o Abralas, e tem muito a ver com esse processo de despertar. Ele também trabalha com os mestres, vai ser incrível. Tá? Então amanhã às 8 horas, aqui espero vocês. Gratidão por todos que ficaram. Eu espero que esse congresso seja realmente iluminador nesse nosso processo. E eu quero que eu vá. O que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou, minha presença divina, meu Cristo pessoal, minha centelha divina é abençoado. Sejam todos abençoados. Um beijo e muita luz.